precede o fim. A eternidade não é aqui. Partem os bons, resta a dor. É muito difícil ver partir. Um inocente em meu lugar, pagando o preço de amar. Partindo o pão, fez comunhão, cordeiro imolado. Maior amor, tua cruz, Jesus, maior amor, nossa salvação, Maior amor, tua cruz, Jesus, maior amor, nossa salvação. Um inocente em meu lugar, pagando o preço de amar. partindo pão, fez comunhão, cordeiro imolado. Maior amor, tua cruz, Jesus, maior amor, nossa salvação, maior amor, tua cruz, Jesus, maior amor, nossa salvação. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Olá! Lembra da gente? Nós somos os contadores de história. E hoje, o lugar escolhido para a história é no seu coração. Você me dá licença para entrar? Ah, então tá bom. Vamos recapitular lá de onde paramos. O anjo veio me visitar. Veio me trazer a notícia que eu seria a mãe do Salvador. Agora vamos para o capítulo de hoje. Quando eu voltei lá da casa de Isabel, eu tinha ainda mais certeza da missão que Deus havia me confiado. Eu estava preparada para me casar com José. A nossa festa de casamento foi uma festa simples, mas de muita alegria mesmo. O Emanuel já estava crescendo aqui dentro de mim. Os dias foram passando, o Espírito Santo me fortalecendo, José me amando e cuidando de mim com muito carinho. Por ordem de César, tivemos que viajar até Belém para o nascimento do nosso Jesus. E foi em Belém que nasceu meu filho, meu Senhor e meu Salvador. Mas não pensem vocês que foi um nascimento qualquer, tá? A cidade estava cheia.
e não havia uma pousada que pudesse nos receber. O único lugar que encontramos, sabe qual foi? Foi um simples estábulo que guardavam os animais e ali o meu filho nasceu. O Rei dos Reis nasceu no lugar mais humilde que uma criança pudesse nascer. As dores do parto? Eu nem me lembro delas. Porque naquele lugar aconteceu algo que marcou toda a minha vida. Ali parecia o céu. Nunca vi lugar tão lindo assim. Por um momento, eu pensei estar lá no céu. Quando eu olhei para o meu filho, vi pela primeira vez o rosto de Deus. Algo que muitos sonharam e não viram. José estava sem palavras. E então, nós levamos um susto quando entraram os pastores e os reis magos que se prostraram ali, diante do meu menino, e o adoraram como Deus. Quando ficamos só nós três, o anjo do Senhor apareceu novamente a José e mandou que fugíssemos mais uma vez para o Egito, porque quando Herodes soube do nascimento de Jesus, através dos magos, ele procurava matar meu menino. Mas eu e meu amado José, nós não murmuramos de maneira alguma. Simplesmente obedecemos a voz de Deus e éramos totalmente conduzidos por Ele. Quando nós fomos apresentar o nosso menino, lá no templo, algo aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo usou de Zacarias e Ana para profetizar sobre as coisas que iriam acontecer com o meu menino. E tudo eu guardava aqui no coração. Nós viajamos bastante até chegar em Nazaré. Nossa criança crescia cheia de tanto amor. Nosso menino foi crescendo. E a cada dia eu percebia o quanto ele era especial, mas muito especial mesmo. Estava chegando o momento que, como serva de Deus, eu sabia do que ia acontecer. Mas como mãe, eu não queria porque sabia. Eu sabia o quanto meu filho ia sofrer. Jesus, então, o meu Jesus, partiu ao encontro do seu primo João Batista. Vocês lembram dele, né? Para poder ser batizado. E então Jesus chamou os seus discípulos. Vocês lembram de todos eles, né? Ai, que gracinha deles. A escolha dos discípulos foi igual à minha. Pensa só. Deus não olhou de forma alguma a aparência, mas olhou o coração. E foi assim que o meu filho chamou seus 12 amigos. Eu convivi com eles. Cada um tinha um jeito diferente de ser. Uma personalidade, mas todos eram muito especiais. Mas um deles era como um filho meu, João, aquele que após a morte do meu Jesus, iria me receber como mãe. Jesus realizou vários milagres. Na missão dele, ele realizou inúmeros milagres. Ele amou tantos pobres, os rejeitados, aqueles que as pessoas não queriam por perto, coxos, surdos, cegos,
aleijados, leprosos, pecadores. Eu vi quando foram a Ele e tiveram as suas vidas transformadas. Muitos passaram a ser discípulos do meu Senhor. Jesus incomodou os fariseus. E o que mais doía no meu coração era ver como os fariseus e mestres da lei tinham ódio do meu filho e planejavam todos os dias a sua morte. Jesus incomodava, sabe por quê? Porque ele era diferente. Ele amava as pessoas de verdade, de coração. Era realmente Deus aqui na terra. E já estava se aproximando o momento da morte do meu menino Jesus. Um dos milagres de Jesus que mais incomodou os fariseus foi a ressurreição de Lázaro. E a partir daí, eles reuniram um conselho para planejar a morte de Jesus. Como não tinham do que acusar o meu filho, inventaram mentiras e colocaram alguns dos povos contra ele. Até que conseguiram prendê-lo e levaram a julgamento. Quando eu percebi que os discípulos haviam fugido, com muito medo, eu não os condenei, porque sabia que eles ainda não tinham sido revestidos pela força que vem lá do alto. Meu coração de mãe ficou em pedaços. Mas eu sabia que nesse momento eu não podia fraquejar, porque o meu filho, mais do que nunca, ele precisava de mim. Quando eu ouvi a sentença da morte lá na cruz, parecia que era eu que estava sendo condenada. Quando os soldados começaram a feri-lo, a açoitá-lo e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, eu sentia todas essas dores. Como mãe, eu queria impedir esse sofrimento, mas como serva de Deus, eu sabia que essa parte final da obra redentora que traria salvação para toda a humanidade. Aquelas horas de angústia, humilhação, desprezo, dor e sofrimento pareciam dias que não iam acabar. Eu segui firme os passos do meu filho até o Calvário. Eu lembro das 3 vezes que ele caiu. E a cada queda, meu coração de mãe falava com ele: não desanima, meu filho. O sofrimento está quase acabando. E quando ele chegou, quase morto, lá no Calvário, eu olhei para aquela cena e sabia que aquela cruz não era dele. Ali era para estar cada um de nós. Mas foi ele que se ofereceu para nos salvar. O barulho do martelo cravando os pregos nas suas mãos doeu tão forte, mas tão forte em mim. Mas ele suportou até o fim todas as suas dores, que eram as nossas dores. Ali, vendo meu filho em meio a tanto sofrimento,
se preocupar com o ladrão que estava ao seu lado, oferecendo a ele o paraíso, eu me enchi de alegria. Sei que eu não era digna de carregar no meu ventre o Filho de Deus, mas sei que foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. Como alguém poderia amar tanto assim, a ponto de se entregar a sua vida por nós? Eu amei tanto aquele menino, mas na verdade, ele me amou muito mais. Ele me deu algo que ninguém poderia me dar. Eu experimentei antes de todos a graça de viver uma vida plena no Espírito Santo. Quando ele olha para João e me entrega a ele como mãe, eu pude entender o porquê João ele era tão especial para mim, porque ele era tão amoroso. Antes de todos, o porquê que ele era tão amigo de Deus. No último suspiro do meu filho, o céu, a terra e os infernos estremeceram. O céu, porque viu que tudo estava consumado. A terra, porque cada gota daquele sangue era uma marca de salvação para a humanidade. E os infernos, porque todo o plano, desde nossos primeiros pais, para destruir a humanidade, tiveram fim a partir da vitória de Jesus sobre a morte. E após aquele momento, que a terra tremeu, eu pude receber o meu filho de volta. E me lembro daquela humilde manjedoura. Ele nasceu no sofrimento e morreu na dor. Mas eu tive a alegria de tê-lo nos meus braços. Eu o abracei, o beijei e louvei mais uma vez a Deus, que realizou em mim a sua vontade. E lembre-se sempre que o maior amor é maior amor é o amor dado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo.